Olá, queridos amigos, olá, queridos telespectadores, olá, queridos internautas. Mais um programa da AME, Aliança Municipal Espírita de Frutal, Minas Gerais. Muito bem. Eu e o Leonel Varanda. Tudo bem, Leonel? Tudo bem, Sérgio. Mais uma vez, com muita alegria, participamos do programa, hoje com um tema muito interessante. Maravilha. Hoje, o tema que nós vamos falar hoje é sobre a existência de Deus. Isso. É isso? A existência de Deus. Seria mais ou menos assim, sobre a existência de Deus na visão espírita? Isso, muito bem colocado, Sérgio. Nesse programa nós vamos refletir sobre Deus e analisando sob um prisma muito interessante, é que ao longo da história da humanidade houve uma progressividade no entendimento de Deus. Mas nesse programa nós vamos analisar essa questão à luz de O Livro dos Espíritos e do livro de Camille Flammarion intitulado Deus na Natureza. Deus na Natureza. Aliás, você tem um vídeo aí baseado em algumas coisas que foram ditas por Eurípides Barçanufo. Isso. Não é? Mas fala pra gente como é que vai ser isso. Mas antes do Leonel falar, eu quero falar com você, querido telespectadores. Você ainda não é sócio da Banca do Livro Espírita aqui de Frutal? Olha, você tem que ser sócio, né? Entre lá, fale com o nosso pessoal, você vai ter oportunidade de pegar vários livros, né, Nilzinha? Você vai lá que fica na Avenida Coronel Delfino Nunes, é isso mesmo, né, Leonel? Isso. Avenida Coronel Delfino Nunes, em frente ao escritório do Jarbim, ao lado do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, não é isso? Isso. E é muito importante ser sócio da Banca do Livro Espírita. Muito Compra livros mais acessíveis, com preços mais acessíveis, e você todo mês pode ser sorteado, né, com um livro, não é isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos começar então a adentrar ao assunto, Vamos. meu irmão? Então, para iniciar, Sérgio, esse tema muito interessante, empolgante até, sobre a existência de Deus, que se revela na natureza através das suas manifestações, nós vamos projetar um vídeo de alguns minutos em que é colocada então uma mensagem de Eurípides Barçanufo intitulada Deus. E nessa mensagem a gente pode perceber que Eurípides Barçanufo foi um dos poucos espíritos que soube perceber na intimidade do pensamento divino a sua existência. Então vamos ouvi-lo. Vamos então para o vídeo, que é muito interessante. Presta atenção, são 4 minutos e pouquinho, vale a pena você prestar atenção. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros.
Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Bonito, né, Leonel? É muito bonito. Muito bonito. Esse vídeo mostra exatamente a essência e a presença divina, né? Que foi captada de uma forma magistral pela sensibilidade de Eurípides Barçanufo. Maravilha, espetacular. Agora, na visão espírita, porque ainda há pessoas que dizem assim, eu já tive oportunidade, já faz alguns anos, eu espero que, mas ainda deve ter algumas pessoas que dizem assim que os espíritas não acreditam em Jesus e nem em Deus. Isso, me perdoe a minha colocação, mas não tem lógica. Não há possibilidade nenhuma de que nós, espíritas, não acreditamos em Jesus, o nosso governador da terra, o nosso mestre maior, né? E em Deus, o nosso Criador onipotente. Então, na visão espírita, isso é interessante você fazer essa colocação agora. A presença de Jesus entre nós pode ser comprovada pela sua própria existência. Agora, a dificuldade que o espírito tem de perceber a grandeza e a presença de Deus é justamente porque, numa de nossas manifestações, que é a visão, nós não conseguimos ver Deus. Se a doutrina espírita, Sardi, consegue nos dar uma visão diferente. Ele pede para que nós percebamos a presença de Deus através das suas manifestações. Então, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos gira em torno dessa questão. Diz assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A pergunta número 4, aliás. Então os Espíritos respondem de uma forma extraordinária, dizendo que num axioma que aplicais às nossas ciências, ou seja, não há efeito sem causa. Então que nós deveríamos procurar a causa de tudo que não é obra do homem, e a nossa razão nos responderá pela existência de Deus. Sim. Esse axioma pode ser parafraseado o seguinte: não existe efeito inteligente sem causa inteligente. Se o universo é causa inteligente, se o universo é efeito inteligente, então, racionalmente, nós podemos deduzir que a causa é uma causa inteligente, norteadora de todos os processos que definem o cosmo universal. Maravilha. Agora, o Leonel, eu tenho comigo uma percepção assim, Deus.
Então, onde você vê Deus? Essa é uma percepção minha. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Para mim, eu vejo Deus, Leonel, no óculos, eu vejo Deus no computador, eu vejo Deus nas imagens que nós estamos jogando agora para o universo, eu vejo Deus no homem, eu vejo Deus nas plantas. Para mim, tudo em que eu sinto na mesa, ainda sendo inanimado, mas tudo que eu sinto, tudo que eu tenho as percepções de ver, de tocar, revela a presença sentir, de Deus. Para mim é a presença do Criador. E é verdade. É por aí? E o seu pensamento vem de encontro à pergunta número 5 de O Livro dos Espíritos. Sim. Porque a pergunta número 5 diz assim: qual a dedução que nós podemos tirar do sentimento instintivo de que o homem acredita em Deus? Qual que é a dedução? A de que Deus existe. Que Deus existe, exatamente. Ou seja, se esse sentimento instintivo existe na alma do homem desde quando ele nasce, é sinal de que Deus existe. É uma conclusão lógica. É uma conclusão lógica, porque se não fosse Deus, o homem não teria tido a capacidade de criar tudo o que nós temos no universo. Agora vamos falar da natureza, das plantas, do vento, do oxigênio, do universo de uma maneira geral. É a presença. Como é que eu não estou vendo Deus? Eu vejo Deus a cada milésimo de segundo de minha vida. A doutrina espírita diz que Deus é infinito em suas perfeições. E ele se revela, Sardi, através das suas manifestações. Apesar de nós não termos condição de ver Deus, nós temos condição de perceber a presença dele através das suas manifestações. Uma vez foi perguntado para o Chico como é que nós poderíamos, se algum dia o homem iria ver Deus. A resposta dele é inteligente. Imaginemos que nós estivéssemos subindo um fosso e que na borda desse fosso existisse uma luz. À medida que nós vamos subindo no fosso, nós vamos percebendo o aquecimento que aquela luz provoca em nós. Quando chegamos à borda do poço, se a luz for muito forte, nós não vamos ver a luz, mas nós vamos perceber a grandeza da luz. Mais ou menos nesse sentido é o que aconteceria conosco em relação a Deus. Se víssemos Deus, eu acredito que se Deus apresentasse materialmente para nós seres humanos, principalmente aqui no planeta Terra, não sei em outras galáxias, em outros mundos, mas nós não teríamos condições de visualizar Deus na maneira física, porque eu acredito que os nossos olhos ficariam ofuscados com a tamanha luz que é o Criador. Então, para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é interessante se a gente resgatar essa imagem de que ao longo da história da humanidade, a concepção de Deus foi evoluindo. Sim. Há uma progressividade na ideia de Deus, justamente para acompanhar a evolução intelecto-moral do ser humano. Então, por exemplo, no início, nós teríamos que entender Deus lá com Moisés na forma de um Deus despótico, tirânico. É a forma mais adequada à manifestação intelectual daquela época. Depois, com Jesus, já existe uma progressão na compreensão de Deus. Só que Jesus, apesar de ter nos deixado legado essa compreensão, ainda é pouco compreendido. Infelizmente, porque o Cristo nos apresenta o Criador como Pai. Na oração dominical nós falamos assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, o momento em que Jesus revela a presença de Deus como Pai é o momento em que o Evangelho explode como um clarão renovador. Porque na condição de Pai, nós podemos nos identificar com o Criador de uma forma muito mais próxima de nós, apesar de ainda não vê-lo. E na passagem de Jesus com a samaritana, ele fala claramente: Deus é Espírito, e somente em Espírito deve ser adorado no templo dos corações. É uma concepção, então, um pouco mais avançada. Exatamente. E agora, com o Espiritismo, nós estamos nos utilizando das mesmas ideias de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos apropriando de uma ideia
que Camille Flammarion defende no livro Deus na Natureza. Ele coloca Deus como uma lei invisível, ou seja, presente em todos os seres, mas de uma forma invisível. E caracterizando então duas características interessantes da presença de Deus, que é a imanência e a transcendência. Ou seja, Deus é imanente quando está presente na criatura humana e é transcendente quando ele transcende a criatura humana. Então, para entender essa concepção, Sérgio, falta-nos um atributo, talvez o da mediunidade. Falta-nos uma condição para entender. O Livro dos Espíritos fala sobre isso. Mas como é que nós podemos entender um ser que existe em nós, que não somos Deus, mas ele existe em nós e ao mesmo tempo transcende a criatura, estando presente em todo o universo e sabendo de antemão tudo que se passa na mente de todos os seus filhos espalhados pelo universo. Interessante, né? Então, para entender esse atributo da divindade, ainda nos falta um cadinho. Um pouquinho. Eu diria para você que falta-nos muito, porque na concepção, Deus, nós temos que atribuir Deus numa essência pura de amor, né, Leonel? Se nós não atribuirmos ele numa essência pura de amor, não seria Deus, não é? Existe um pensamento muito interessante, sabe, que a gente pode recorrer nesse momento, que é o seguinte: eu poderia te perguntar, Sardinha, qual é o passaporte para que a criatura se identifique com Deus? É o próximo. Sim. Jesus não falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então o próximo, o amor ao próximo é a senha, é o passaporte para a nossa identificação com o Criador. Então, a partir do momento em que nós nos amarmos como Jesus nos amou, a partir do momento em que nós nos entregarmos à ciência do amor como Jesus nos amou, nós estaremos criando o nosso passaporte para Deus. Interessante que o Criador, ele nos dá N oportunidades e N dicas para que nós possamos seguir a lei de amor. Por exemplo, Deus, na primeira revelação, esteve aqui Moisés, não é isso? Depois, na segunda revelação, esteve aqui o nosso querido Jesus, amado Mestre Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua segunda revelação. E Jesus deixou mais claro ainda: eu vou, mas vos enviarei um Consolador, certo? Certo. E nos enviou a terceira revelação, que é o nosso querido Kardec. É isso? É isso. Muito bem. São dicas que nós devemos diante a evolução da Terra, nós devemos nos aperfeiçoarmos nisso e prestarmos atenção. Mas nós somos tão pequeninos, meus irmãos, que nós não prestamos atenção que Deus, há milhões de anos, Ele está nos preparando para que nós podemos melhorar-se. Porque nós existimos na época de Moisés? Claro. Muito bem. O princípio da reencarnação é uma lei universal. Exatamente. Então, se nós existimos na época de Moisés, nós já estávamos lá acompanhando as leis mosaicas, certo? Isso. Existimos na época de Jesus? Também. Também. Aí nós viemos acompanhando a era cristã. Seria isso? Isso. Porque Jesus nos trouxe um ensinamento maravilhoso. Enquanto que Moisés dizia olho por olho, dente por dente, porque na época nós precisávamos destes ensinamentos, veio Jesus e disse: se alguém lhe bater a face direita, ofereça a esquerda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a evolução foi chegando, com Jesus, que na verdade nos deixou mais Deus e também o nosso querido Jesus Cristo, que é o governador da terra. Ele sabia que nós não íamos aprender apenas só com as noções básicas que Cristo nos deixou e com muita sabedoria. Mandou-nos ainda a terceira revelação. Quer dizer, mas mesmo assim, nós continuamos ainda rastejantes. É preciso acreditar que Deus existe e com um amor tão infinito
impregnado no coração do Criador, que nos deu todas essas oportunidades, e o que é mais interessante, a cada dia nos dá ainda mais oportunidades. Não é por aí? É por aí. Agora, Sérgio, nós vamos pegar o gancho um pouquinho atrás para falar um pouco mais sobre as manifestações de Deus. Sim. Porque como nós não podemos ver Deus, nós temos que compreender Deus nas suas manifestações. E Camille Flammarion, no livro intitulado Deus na Natureza, tem um pensamento extraordinário que eu gostaria de ler nessa oportunidade. Por favor, fica à vontade. Deus está na natureza, visível, como a força íntima de todas as coisas. Na estética das coisas, encontramos a manifestação gloriosa do pensamento supremo. Nenhuma poesia humana se nos afigurou comparável à verdade natural. O Verbo Eterno nos falou com mais eloquência nas mais modestas obras da natureza. Além disso, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia desígnios determinados e revela um poder inteligente. Deus aparece-nos então sob a ideia de um espírito permanente, residente no âmago das coisas e que deve ser observado como um soberano. Deixa de ser, melhor dizendo, o soberano para ser a lei invisível dos fenômenos. Então isso é Camille Flammarion. Deus, um pensamento imanente, residente na essência mesma das coisas, sustenta e organiza as mais humildes criaturas, tanto quanto os mais vastos sistemas solares. Ordem universal reinante na natureza. Nós preferimos ler, Sérgio, porque são pensamentos muito profundos e que muitas vezes nos escapam até a compreensão. Mas o que deve ficar bem gravado na nossa mente, nessa progressividade da concepção de Deus, é que nós podemos entender Deus agora como uma lei invisível, o Espírito de Deus presente em toda a criação e ao mesmo tempo transcendendo toda a criação. Mas, parafraseando Paulo de Tarso, não cairá uma folha sem que Deus o queira. Por quê? Porque Deus está presente na criação com a sua força, com os seus desígnios. Onipotente e onipresente. E onipresente. Exatamente. Isso às vezes nos escapa a compreensão, mas é verdade. Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo. É uma colocação muito interessante que nós espíritas, principalmente, deveremos nos conscientizar, mas eu diria para vocês que não só nós espíritas, a humanidade toda, se conscientizar e saber que Deus está presente em todos os atos que cada um de nós, seres humanos. Existe uma música de uma dupla que eu sou fã deles, que é o Daniel e Samuel, e ele diz que Deus sabe exatamente o número exato de cada fio de cabelo de cada ser humano. Sabe. E é verdade isso. Quer dizer, ele separa um por um, você tem tantos fios de cabelo, você tem tanto e assim por diante. Então ele é onipotente, onipresente, e traz-nos uma informação, e traz-nos uma sensação, se nós quisermos, de amor, de fraternidade. Deus Agora, Sardinha, apenas para fechar um pouco os nossos pensamentos, atualmente, na atualidade, nós estamos vendo uma descrença muito grande em relação a Deus pela ordem social que nós estamos enfrentando hoje em dia. Então parece-nos que Deus está muito distante de nós, deixando-nos sozinhos. Mas deixando-nos órfãos. Mas isso não é verdade. A espiritualidade atua pela transformação da humanidade, pela transformação dos filhos de Deus, aos poucos, respeitando a natureza e a capacidade de cada um. Agora, existe uma condição muito importante, que é o respeito ao Criador. O respeito ao Criador como fonte primária de todas as coisas é muito importante. Eu queria ressaltar nessa oportunidade o valor também da prece. Sim. Da prece como uma forma de comunicação com o Criador. Agora, é preciso saber orar. A prece, para ser eficaz, ela tem que estar baseada no sentimento de desprendimento, de amor ao próximo. Então eu vou repetir aqui, Sardi, as palavras de Jesus, que está no livro Boa Nova,
psicografado pelo Chico Xavier. Sim. Quando em diálogo com Pedro, Pedro perguntou para ele: Senhor, como orar? E a resposta dele é interessantíssima. Ele diz assim: Pedro, enquanto orares, pedindo a Deus a satisfação dos teus desejos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, na base da comunicação com Deus está o sentimento de amor puro pelo próximo e por todos nós. Agora, esta prece tem que ser com sentimento, né? Sentimento. Não é aquela prece assim que você está rezando, está fazendo a prece e ao mesmo tempo você está voltado para outro mundo, para outras coisas que não são interessantes, né? Com preocupações do dia a dia. A prece ela tem que ser sentida para que ela possa chegar até a casa da prece no mundo espiritual. Leonel, nós estamos aí já nos delineando já com o final desse programa. Passa rápido, né, velho? Passa rápido. Passa rápido. E deixa aí as suas considerações. E no próximo programa nós vamos falar sobre o quê? No próximo programa nós vamos falar sobre, já que nós falamos hoje sobre Deus, a lei invisível, nós vamos falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Justiça divina segundo o Espiritismo. Enquanto isso, nós vamos agora para o final do nosso programa, deixando um abraço gostoso para o meu amigo Leonel e dizendo para você que semana que vem a gente volta com mais um tema fantástico. O dia que eu não sorri para você, sorria para mim, porque nesse dia com certeza eu vou estar precisando demais do teu sorriso. Sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muita luz, muitas energias, fiquem com Deus. Tchau.